Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Vereador Jefferson Silva Gonçalves. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira, presente. Vereador Messias Carvalho da Silva. Presente. Vereador Uriel da Costa Pereira. Presente. Feita a chamada número regimental, senhor presidente, registrando a presença do vereador Gogu de Nair. Havendo no número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna em tema livre que se encerrará após a leitura da pauta. Pauta para a sessão ordinária do dia 7 de agosto de 2014, às 10 horas. Ata da sessão ordinária do dia 5 de agosto, às 10 horas. Projeto de decreto legislativo de número 11 de 2014, promovente o vereador Gelmires da Costa Gomes Filho, que dispõe sobre conceder à senhora, a excelentíssima senhora Ilma Souza da Costa, a medalha Dr. José Bento Ribeiro Dantas, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara. Projeto de decreto legislativo, requerente o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, que dispõe sobre otorgar ao senhor Vitor Ávila da Costa a medalha Dr. José Bento Ribeiro Dantas, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Indicação de número 54 de 2014, promovente o vereador Uriel da Costa Pereira, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito a construção de uma cisterna e a colocação de alambrados no campo de 100 braças. Indicação de número 55 de 2014, promovente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito, através da Secretaria Municipal de Saúde, uma campanha de prevenção à anemia falciforme. Indicação de número 56 de 2014, promovente vereador Jefferson Gonçalves da Silva. Ementa, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito a ampliação da rua Tortuga, ligando a rua da Barracuda no bairro da Tartaruga. Da ordem do dia, pareceres da Comissão Mista de Orçamento referente aos projetos de créditos abaixo, 16 de 2014, 18 de 2014, 19 de 2014, 24, 25, 26, 27 e 28 de 2014. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Fechou já o entendimento quantos títulos da moção? Estou mandando ofício hoje. 4 títulos, uma moção e uma medalha. Pode fazer a palhaçada. Ele alterou. Palhaçada não, me respeita. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do memorando do gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vocês são comédia. Memorando número 59 de 2014, referente à ausência de sessão ordinária. Senhor presidente, venho por meio deste informar Vossa Excelência, nobres pares, que não estarei presente na sessão ordinária do dia 7 de agosto de 2014, por estar participando de um compromisso pré-agendado na cidade do Rio de Janeiro para tratar de assuntos importantes para o município. Peço que retire a minha matéria de pauta. Vale-me do ensejo para renovar Vossa Excelência demonstrações de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Joyce Costa. Feita a leitura do memorando, presidente. Em discussão a ata da sessão ordinária do dia 5 de agosto de 2014. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de decreto legislativo de número 11 de 2014, promovente vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Projeto de decreto legislativo número 11 de 2014. Fica otorgado à senhora Ilma Souza da Costa a medalha Dr. José Bento Ribeiro Dantas, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as disposições do contrário. Justificativa. Dona Ilma Buziana, nascida na Praia da Armação no ano de 1937, viúva do saudoso Rui Ramos da Costa, com quem teve 9 filhos,
com quem teve 9 filhos. De uma família de 9 irmãos, dentre eles o ex-vice-prefeito de Búzios, senhor Aristonil Silveira de Souza. Aos 77 anos de idade, aplica em sua vida com muito orgulho os princípios que seus pais, senhores Luísa Espino de Souza e Anália Silveira de Souza, em memória, deixaram. Quando jovem, solteira, fazia parte de arrastão para vender, de onde conseguir recursos para seu próprio sustento, entendendo que desta forma estaria ajudando seus pais. Devido à falta de emprego na cidade na época, juntamente com seu esposo, foram morar fora de Búzios, onde ficaram por 12 anos para garantir o sustento de seus filhos, que foram criados com muitas dificuldades, mas com muito amor e carinho. Um de seus filhos, Rui, se tornou jogador de futebol profissional e foi para Portugal, onde teve a oportunidade de visitá-los por 7 vezes. Nos vagos momentos, gosta de pescar na Praia da Armação com seu bote a remo. Geomínides da Costa Gomes Filho, vereador, autor. Feita a leitura do projeto de decreto legislativo, presidente. Em discussão. Tem que rever o texto depois. Coloco em discussão o projeto de decreto. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de decreto legislativo de número 12 de 2014, promovente o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições, resolve. Artigo 1º. Fica outorgada ao senhor Victor Ávila da Costa a medalha Dr. José Bento Ribeiro Dantas, que lhe será entregue sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as disposições em contrário. Justificativo: o presente projeto visa homenagear o senhor Victor Ávila da Costa, contratado junto à Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios, em exercício na Secretaria Municipal de Turismo de Armação dos Búzios, em 1998. Admitido junto à Prefeitura, através de concurso público em 99, em exercício na Secretaria Municipal de Turismo até a presente data. Assessor parlamentar da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, de 2001 até 2004, junto ao gabinete do vereador Paulo Pereira. Estagiário oficial junto ao Ministério Público Federal, Procuradoria da República no município de São Pedro da Aldeia, de janeiro de 2005 a agosto de 2006, perfazendo 1.588 horas de estágio. Consultor jurídico da ASFAB, Associação de Servidores Públicos do município, de 2008 até a presente data. Pelo exposto, solicito aos nobres vereadores o apoio na aprovação da matéria. Feita a leitura do projeto de decreto, senhor presidente. Em discussão o projeto de decreto. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Senhor presidente, caros colegas vereadores, assistentes que nos honram nessa manhã, os internautas, o nosso cordial bom dia. Na verdade, eu não poderia deixar de tecer um comentário desse jovem que realmente teve uma vida sacrificada e que chegou aonde chegou hoje pelos seus méritos. E eu fico muito feliz quando vimos um jovem buziano que vence na vida pela dificuldade, pelo trabalho, e isso nos honra muito. E o Vitor, filho de Lenildon de Santana e de Maria Lúcia Ávila, todo mundo conhece. O Vitor foi assessor parlamentar aqui ainda no mandato do ex-vereador Paulo Pereira, onde teve um brilhante trabalho e vários projetos do vereador da época feitos por esse jovem. Trabalhou também no Ministério Público Federal e hoje é advogado, formado um advogado, que também advoga para a ASFAB. Para mim é um motivo de muita alegria de poder prestigiar esse jovem, né, e homenagear esse jovem, que é uma forma também de incentivo para aqueles que realmente conseguiu vencer na vida. A gente conhece a história dele, a história da sua família, né? Ele
tem uma família maravilhosa, um irmão que talvez não acompanhou o mesmo caminhar desse, mas é um garoto, né, que a gente considera também. Então, essa homenagem a esse jovem que, na verdade, para mim, é uma grande satisfação, porque convivi com ele aqui e sei o quanto da sua capacidade e aonde chegou. E aonde chegou, porque realmente, porque é inteligente e teve com seu esforço acima de tudo. Então, quero aqui agradecer aos companheiros que estão votando e parabenizar esse jovem, que é com muita alegria que dá essa honraria. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de decreto legislativo. Para discutir, o vereador Uriel da Costa Pereira. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Registrar a presença do vereador Felipe Lopes. Presença registrada. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, assistência presente, internauta, meu bom dia. Senhor presidente, falar do Vitor, como diz o nosso líder e o eterno presidente Isaías da Silveira, é chover no molhado, né? Um rapaz que teve um empenho muito grande, foi assessor de Paulo Pereira, né? E aí a gente tem que dar parabéns à família do Vitor pelo empenho da sua mãe, do seu pai, sua dedicação. E Vitor, nós se tornamos amigos, né? Amigos mesmo de fé e amigos das horas difíceis. E eu fico muito feliz, né? Na época trabalhava a Luciana junto com o Vitor, né? O gabinete de Paulo Pereira foi um gabinete feliz, gabinete muito forte. Nós temos a doutora Luciana e o doutor Vitor, né? Vitor Ávila, todos dois se formaram em Direito e hoje faz um desempenho muito bom de advogado. Então, eu queria deixar, Henrique, muito feliz pela indicação de Vossa Excelência, estarei votando favorável e deixar um beijo no coração do Vitão e da sua família, porque a gente fica muito feliz quando vê um jovem buziano, família humilde, professora, uma boa professora, que chega a essa transformação. Eu que tenho uma filha também que já está no 7º período de Direito, está estagiando na Defensoria Pública, daqui a pouco Deus vai me dar esse presente também, né? E eu fico muito feliz. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de decreto legislativo. Coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 54 de 2014, promovente o vereador Uriel da Costa Pereira. Indicação número 54, excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a subscreve atendendo exclusivamente o interesse público, indica a dota mesa envio de expediente, solicitando ao seu prefeito a construção de uma cisterna e a colocação de alambrados no campo de Sem Braças. Justificativa, pensando nas melhorias do campo e atendendo a um pedido, né, de toda aquela comunidade, de todos os usuários, e em garantir uma segurança a estes, é que peço pela aprovação da matéria. Feita a leitura da indicação, senhor presidente. Em discussão a indicação. Para discutir o vereador Uriel da Costa Pereira. Cadê? Senhor presidente, assistência presente, internauta. Senhor presidente, eu queria, em cima dessa indicação, só fazer um pequeno comentário, porque no bairro de Sembraça foi feito um vestiário, e no vestiário não tinha cisterna, né? E eu quero corrigir esse erro
e aproveitando também, junto à Secretaria de Esporte, o prefeito, que possa estender a uma indicação que é o alambrado no campo de Barra de Sembraça. Né? A gente está com um projeto de todos os campos também ter alambrado. Então, eu queria solicitar aos vereadores a aprovação dessa matéria, que vai ser muito bom para o bairro de Sembraça, até porque nós temos vários jogos, temos escolinha de futebol, nós temos cinquentão, e não tem como você acabar o futebol e você não ter nenhuma água, né, por uma necessidade, e isso fica muito difícil. Então, rogo aos vereadores a aprovação dessa matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a indicação. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. É a pedido da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, através do memorando, está sendo retirado a indicação de autoria da vereadora. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 56, de 2014, promovente vereador Jefferson Gonçalves da Silva. Indicação 56 de 2014, o vereador que a subscreve, atendendo que determina o interesse público, indica adotar mesa ou envio de expediente ao senhor prefeito solicitando a ampliação da rua Tortuga, ligando a rua da Barracuda no bairro da Tartaruga. Justificativa, trata-se de indicação que atende à solicitação dos moradores da localidade, com o propósito de facilitar o acesso e a circulação de pessoas e veículos. Tal razão me levam a pedir o apoio dos vereadores pela aprovação. Sala das Sessões, 7 de agosto de 2014, Jefferson Gonçalves, vereador autor. Feita a leitura da indicação, senhor presidente. Em discussão, indicação. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Por constar registro para uso da tribuna em tema livre, convoco o excelentíssimo senhor vereador Lohan Gomes da Silveira a fazer uso da tribuna. Passo, senhor presidente. Por não constar mais oradores inscritos para o uso da tribuna, em tema livre, passaremos agora para matéria de análise da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da comissão mista ao projeto de lei de número 16 de 2014, promovente senhor prefeito. Lê um por um, né, Leandro? Parecer da Comissão Mista de Orçamento ao projeto de lei de número 16 de 2014. Mas são pareceres distintos, diferentes. A Comissão Mista de Orçamento, reunida por força do requerimento, constatou que se trata de substitutivo ao projeto de lei de número 16 de 2014, tendo por escopo requerer autorização para que o Poder Executivo possa abrir no orçamento de 2014 crédito adicional especial no valor que menciona, individualizando a fonte de recurso. Diante do exposto, não vislumbramos qualquer óbice à aprovação da matéria. É o parecer. Lohan Gomes da Silveira, Jefferson Gonçalves, Joyce Lúcia Costa dos Santos. Feita a leitura do parecer, senhor presidente. Aí aponta o substitutivo aqui. Em discussão, o parecer.
Coloco em votação o projeto de lei substitutivo. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei substitutivo ao projeto de lei substitutivo de número 16 de 2014. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da comissão mista ao projeto de lei de número 18 de 2014, promovente senhor prefeito. Bete. Parecer. A comissão mista reunida. Liga aqui para mim. É 5391 lá para Guilherme, mas está me ligando aqui. Constatou que se trata de substitutivo do projeto de lei número 18 de 2014, tendo por escopo requerer autorização para que o Poder Executivo possa abrir no orçamento de 2014 crédito adicional especial no valor que menciona, corrigindo o desequilíbrio de fonte. Diante do exposto, não vislumbramos qualquer óbvio à sua aprovação. É o parecer. Lohan Gomes da Silveira, Jefferson Gonçalves, Joyce Lúcia Costa dos Santos. Feita a leitura do parecer, senhor presidente. Em discussão o parecer. Coloco em votação o parecer de lei substitutivo. Aqueles que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei substitutivo de número 18 de 2014. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Em todos esses pareceres eu estarei me abstendo da votação. Então, Vossa Excelência vai estar se abstendo da votação. Isso. Ah, ok. Então, que conste em ata que o vereador Geomir da Costa Gomes Filho está se abstendo de toda a votação. Se trata da ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Eu gostaria de registrar em ata que os projetos 16 e 19, 18, que nós acabamos de votar, o primeiro é para a construção de creche no bairro de Zé Gonçalves e também o segundo para recursos provenientes de excesso de arrecadação na manutenção de unidade administrativa para a Secretaria de Obras, para a Secretaria de Esporte, para a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, dentre outros. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. É do 19 em diante. Tá? A 16 votando, a PL 16 votando favorável, PL 18 também. Que assim conste em ata a solicitação do vereador Geomir da Costa Gomes Filho. E que também conste em ata do vereador Lohan Gomes da Silveira. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da comissão mista ao projeto de lei de número 19 de 2014, promovente senhor prefeito. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do prefeito, tendo por escopo requerer autorização para que o Poder Executivo possa abrir no orçamento de 2014 crédito adicional suplementar no valor de R$ 488.250 para o pagamento de despesas que menciona. O projeto de lei está prejudicado, tendo em vista que trata de crédito sob exame do projeto de lei número 30, encaminhado em atendimento ao TAC firmado com o Ministério Público. É o relatório. Feita a leitura do parecer, senhor presidente. Comissão, parecer. A comissão acata o relatório na íntegra por unanimidade. Lohan Gomes da Silveira, Jefferson Gonçalves, Joyce Lúcia Costa dos Santos. Isso aqui é para arquivamento, está prejudicado. Então vai ter que botar em votação o parecer. Colocar em votação o parecer. Coloco em votação. Em discussão. Coloco em discussão o parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir o vereador Lohan Gomes da Senhores Silveira. vereadores, assistência internautas, bom dia. Apenas para esclarecimento, senhor presidente, esse projeto que visa R$ 488 mil através de convênio para equipamentos da policlínica e do hospital, ele está prejudicado porque ele foi inserido no crédito especial votado na última terça-feira. Ou seja, tinha vindo
encaminhado um projeto em separado, mesmo que o conteúdo estava no projeto que foi aprovado na última terça-feira. Então, por conta disso, a comissão, ao analisar, solicita, então, que seja, por conta da prejudicialidade, que seja arquivado, senhor presidente. Continua em discussão o parecer. Em votação o parecer. Aqueles que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o parecer. Projeto como foi aprovado o encaminhamento do parecer da comissão. Então, o projeto de número 19 de 2014 está sendo arquivado. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da Comissão Mista de Orçamento ao projeto de lei de número 24 de 2014, promovente o senhor prefeito. Parecer. A Comissão Mista de Orçamento, reunida, constatou que se trata de projeto de lei de iniciativa do prefeito, tendo por escopo requerer autorização para que o Poder Executivo possa abrir no orçamento crédito adicional especial no valor que menciona. O projeto prevê como fonte de custeio receita proveniente de anulação parcial de dotações orçamentárias nos termos do artigo 67 da Constituição Federal e dos artigos 41 e 43 da Lei 4.320/64. Nesse sentido, cumpre ressaltar que algumas anulações foram suprimidas com a respectiva redução nas dotações objeto do crédito especial, na medida que atingem emendas parlamentares que foram aprovadas nas discussões da LOA, razão pela qual foi proposto o presente substitutivo. Não havendo qualquer hábito à sua aprovação, é o parecer Lohan Gomes da Silveira, Jefferson Gonçalves e Joyce Lúcia Costa dos Santos. Feita a leitura do parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Coloco em votação o projeto de lei substitutivo. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o projeto de lei substitutivo de número 24 de 2014. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da Comissão Mista de Orçamento ao projeto de lei de número 25 de 2014, promovente o senhor prefeito. A Comissão Mista reunida constatou que se trata de projeto de lei de iniciativa do prefeito, tendo por escopo requerer autorização para que o Poder Executivo possa abrir no orçamento de 2014 crédito adicional suplementar no valor que menciona. O projeto de lei prevê como fonte de custeio a receita proveniente de anulação parcial das dotações orçamentárias. Nesse sentido, cumpre ressaltar que algumas anulações foram suprimidas com a respectiva redução das dotações objeto de crédito especial, na medida em que atingem emendas parlamentares que foram aprovadas na discussão da LOA 2014, razão pela qual foi proposto o presente substitutivo, não havendo qualquer óbice à sua aprovação. Lohan da Silveira, Joyce Lúcia Costa dos Santos e Jefferson Gonçalves. Feita a leitura do parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Em votação, o projeto de lei substitutivo. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei substitutivo de número 25 de 2014. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da Comissão Mista de Orçamento ao projeto de lei de número 26 de 2014. Parecer. A Comissão Mista de Orçamento, reunidas, constatou que se trata de projeto de lei de iniciativa do senhor prefeito, tendo por escopo requerer autorização para que o Poder Executivo possa abrir, no orçamento de 2014, crédito adicional especial no valor que menciona. O projeto de lei prevê como fonte de custeio a receita proveniente de anulação parcial de dotações orçamentárias nos termos do artigo 67 da Constituição Federal e dos artigos 41 e 43 da 4.320/64. Nesse sentido, cumpre ressaltar que algumas anulações foram suprimidas com a respectiva redução nas dotações objeto de crédito especial na medida que atingem emendas parlamentares que foram aprovadas na discussão da LOA, razão pela qual foi proposto o presente substitutivo, não havendo qualquer óbice à sua aprovação. É o parecer. Lohan Gomes da Silveira, Jefferson Gonçalves e Joyce Lúcia Costa dos Santos. Feita a leitura, senhor presidente, do parecer. Em discussão, o parecer. Coloco em votação o projeto de lei substitutivo. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei substitutivo
ao projeto de lei de número 25 de 2014. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da Comissão Mista de Orçamento ao projeto de lei de número 26 de 2014. Perdão, 27. Parecer, a Comissão Mista de Orçamento constatou que se trata de substitutivo do projeto de lei número 27, tendo por escopo requerer autorização para que o Poder Executivo possa abrir o orçamento 2014. No orçamento 2014, crédito adicional especial no valor que menciona. O substitutivo se deve à necessidade de alterar o programa de trabalho da Câmara Municipal 01.01.01.031.00003/2006 para 01.031.003.2306, a fim de compatibilizar com a previsão orçamentária. Diante do exposto, não vislumbramos qualquer óbvio, a aprovação da matéria é o parecer. Feita a leitura do parecer, senhor presidente. Em discussão o parecer. Coloco em votação o projeto de lei substitutivo. Aqueles que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei substitutivo ao projeto de lei de número 27 de 2014. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da Comissão Mista de Orçamento ao projeto de lei de número 28 de 2014. Relatório. Trata-se de projeto de lei iniciativa do senhor prefeito, tendo por escopo requerer autorização para que o Poder Executivo possa abrir no orçamento 2014 o crédito adicional especial no valor de R$ 625.850,59 para o pagamento das despesas que menciona. O projeto de lei prevê como fonte de custeio a receita proveniente de anulação parcial de dotações orçamentárias nos termos do artigo 67 da Constituição Federal e dos artigos 41 e 43 da Lei 4.320/64, não havendo qualquer óbice à sua aprovação. É o relatório. Lohan Gomes da Silveira. Parecer da comissão. Essa comissão acata o relatório na íntegra por unanimidade. Lohan Gomes da Silveira, Jefferson Gonçalves e Joyce Lúcia Costa dos Santos. Feita a leitura do parecer, senhor presidente. Carlinhos, depois vê onde que eu assino aí, tá? Em discussão o parecer. Para discutir o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Senhor presidente, caros colegas vereadores, assistência presente, nosso bom dia mais uma vez. Deixei para discutir na última matéria, no último projeto 28, com isso falarei em função de todos eles. Primeiro quero parabenizar o presidente da Comissão Mista de Orçamento, meu caro amigo vereador Lohan da Silveira, pela discussão nesses projetos que assim que chegou nesta casa. Entendo nós que demos 0% do orçamento no ano passado, e essas suplementações, na verdade, elas são necessárias em virtude dos 0% que nós demos no governo ano passado. É uma forma da Câmara saber o que está sendo gasto ou não, diferente do ano anterior, que o governo teve 50%, então a Câmara não sabia de nada. Então, a importância desse 0%, vereador Gugu, que nós fizemos até parte, é saber realmente onde os recursos hoje estão indo, provenientes para onde está indo. Que quando o governo tem 50% para remanejamento, então esse dinheiro ninguém sabe ou não tem como saber, até porque ele tem como remanejar. É uma forma bacana, sempre falamos que não teria nenhum problema, os 0%, está aqui, estamos mostrando, né, que não teria nenhum problema de dar 0%, porque assim que a suplementação chegasse a esta casa, nós estaríamos prontos para votar, sabendo rubrica por rubrica, e aqui eu quero ter seus comentários e elogios ao presidente da Comissão Mista de Orçamento, meu caro amigo Lohan, pela capacidade, pela forma que conduziu toda essa suplementação. Então, eu estou votando tranquilo, sem nenhum problema com relação a isso. Parabéns, presidente da comissão, e parabéns a esta Casa Legislativa, que além de dar 0% para o governo, mas está aqui votando as suplementações das necessidades que o governo tem. Parabéns, esse mesmo comentário. Obrigado. Quero aproveitar e registrar a presença do ex-vereador desta Casa Legislativa, vereador Valmir da Rasa, que se encontra conosco aqui na assistência. Valmirzinho está aí? Continua em discussão o parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir o vereador Messias Carvalho da Silva.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Na verdade, eu nem iria discutir as matérias, considerando-se que essas matérias já estão na casa há um bom tempo, foram objeto, inclusive, de audiência pública realizada na segunda-feira. E, enfim, um assunto já muito discutido, polemizado, mas diante da fala do vereador Henrique Gomes, me vi obrigado, vereador, a também fazer uso da palavra nessa discussão. Porque, como Vossa Excelência bem disse, e nós já estamos aqui na casa há 3 mandatos, já tivemos todo tipo de encaminhamento de matéria orçamentária nessa casa. Matérias que tiveram, no encaminhamento do orçamento para o exercício do ano seguinte, já tivemos discussões em que se deu 0%, já tivemos discussão até em que se deu 100%. E outros percentuais, 50%, 25%, e que é uma deliberação do Poder Legislativo, quando o prefeito manda a matéria para casa. E é uma prerrogativa do Poder Legislativo e ele tem esse direito de se manifestar e se posicionar. Para o ano 2013, o percentual de remanejamento concedido foi de 50%, o que nós sabemos que dá para o prefeito toda a condição de movimentar o orçamento sem sequer encaminhar pedido de suplementação para a Câmara. Talvez alguns pedidos de créditos especiais, por conta de recursos que venham do governo federal, do governo estadual, mas as suplementações com 50% ele nem se vê obrigado a encaminhar para a Câmara. E a Câmara até faz isso com a intenção de verificar como é que vai se comportar o prefeito na execução orçamentária, aí para o exercício seguinte, ou dá menos ou dá mais, enfim, é uma atitude do Legislativo na medida em que ele analisa a execução orçamentária a cada ano. Sendo que para esse ano, como o vereador Henrique Gomes falou, a Câmara decidiu conceder, o vereador falou 0%. Na verdade, até a gente entende que foi 10%, mas só sobre folha de pagamento. Então, para as ações, para os projetos, para todas as outras intervenções do governo, foi dado 0%. Então, isso significa dizer que o prefeito, sempre que precisar de alguma coisa, ele terá que encaminhar para a Câmara. Só que aí o entendimento é que isso é para provocar uma discussão nessa casa, para o vereador tomar conhecimento, para ele provocar uma discussão e encaminhar a matéria para votação. Então, é importante dizer que esses encaminhamentos eles têm a ver com intervenções que o governo tem que fazer na cidade. O vereador Lohan presidiu a comissão de orçamento, e aqui também eu quero fazer esse registro, com muita cautela, com muita ponderação. O vereador conduziu os trabalhos, aguardou todo um desdobramento. É um processo difícil, porque ele preside a comissão de orçamento com outros 2 vereadores, mas é uma matéria de interesse de um colegiado formado por 9 vereadores. Então tem que se ter muito cuidado na condução dessa discussão. E o vereador aguardou, teve todo um desdobramento, essa matéria foi ao Ministério Público. E diga-se, é uma matéria que o governo pretendeu de uma forma lá na votação do orçamento ainda no ano passado. Houve toda aquela discussão de inclusão de convênios. Atravessamos aí mais de 6 meses, essas matérias já estão na casa há mais de 2 meses, mas tudo isso por conta de um cuidado dessa casa no que diz respeito à condução que tem que se dar de uma discussão que é de interesse da população, e ao Legislativo, que representa essa população, há que se ter aqui muita responsabilidade no trato dessa questão. Agora, é uma matéria que em algum momento ela tem que ser votada, e o vereador deve se posicionar. Se o vereador dá 0% na votação do orçamento para o exercício, é porque ele está entendendo que no momento em que a matéria tiver que vir à casa, porque terá que vir, e tratando de matérias de interesse da população,
ele tem a oportunidade de analisar isso e se posicionar, e falar alguma coisa sobre isso. Nós temos aqui, foram 8 matérias de dotação orçamentária para suplementação, ou para crédito especial. Uma votada na terça-feira e 7 sendo votadas hoje. Então, o vereador que se posiciona num determinado momento, ele tem que dizer por quê, e depois, no momento seguinte, quando a matéria retorna, tratando de várias intervenções no município, ele também tem que se posicionar e dizer por quê. Eu sou a favor e por que eu sou contra. Então, o vereador Lohan falou, essa matéria é um crédito especial para fazer uma intervenção no bairro Boa Vista, para isso e para aquilo, no bairro tal. Sim. E o que o vereador tem a dizer acerca disso? Nada. Não, isso não é problema meu. Isso é uma questão do governo. É coisa do prefeito. Não, é uma coisa da cidade, é de interesse da cidade. Então, nós temos que nos posicionar. E essas matérias vêm à casa, é por iniciativa do prefeito? Sim, tem que ser, até porque a Câmara assim determinou. Se ele tem 0, é porque ele tem que, na hora que essas matérias surgirem, na hora que a necessidade surgir, ele vai ter que mandar para a Câmara, porque a Câmara é que vai ter que analisar e, se assim entender, autorizar que ele faça. Mas ele vai fazer o quê? Aquilo que é necessário ser feito para atender as demandas reclamadas pela população. E, mas é que o orçamento foi votado e é para executar da forma que o orçamento foi votado no final do ano passado. Em tese, seria isso. Mas, quando surge um crédito especial que vem à casa, é porque, em algum momento, surgiu uma verba a nível de governo federal, a nível de governo estadual, uma verba que chega para a execução de alguma ação que até naquele momento em que se votou o orçamento, lá no ano passado, essa verba não estava prevista. Então, o crédito especial é para uma verba, uma novidade, uma nova verba que surge. Aí o governo colocou lá 5 milhões para fazer uma intervenção em Sembraças, para a drenagem de Sembraças. 5 milhões de uma dotação do município, recurso próprio, ordinário, royalties do petróleo, mais recursos do município. Aí, por iniciativas junto ao governo estadual ou federal, surge lá 5 milhões para fazer essa intervenção em Sembraças. Então, se tem um crédito do Estado ou da União para fazer aquela intervenção em Sembraças, que inicialmente estava previsto no orçamento para ser feito com recurso próprio, e que a Câmara não deu autorização nenhuma, se bem que crédito especial tem que vir sempre, embora ele tenha autorização, tem que vir, mas esse recurso do Estado ou da União para fazer aquela mesma intervenção em Sembraças, quer dizer que a Câmara deve votar esses recursos para fazer isso, e aqueles 5 milhões que estavam lá na dotação inicial devem ser remanejados para uma outra ação. Porque se vem uma verba do Estado ou da União para fazer essa ação, aquela verba nossa que estava lá, ela é deslocada para fazer uma outra intervenção também de interesse do nosso município. Então, essa é a discussão e o vereador precisa discutir isso. Nas discussões na comissão, eu falava sobre, e o vereador Lohan conduziu essa discussão preocupado, e a gente ali foi estimulante o processo, porque a gente parou para refletir sobre o que estava acontecendo. Uma retirada de R$400 mil da ajuda de custo para os universitários, de um total de R$1.600.000 que tinha lá, porque inicialmente eram 600 mil, o vereador Felipe Lopes encaminhou uma emenda de mais 1 milhão, ele preocupado que estava com a intenção de ver essa política de ajuda universitária ser ampliada, que é uma iniciativa do vereador, elogiável, só que o secretário diz o seguinte: nós aumentamos a ajuda de custo, nós já cadastramos todo mundo que tem direito a receber, mas até o final do ano nós não vamos precisar de mais do que 800 mil, alguma coisa perto de 800 mil, para atender os universitários. Então, de 1.600.000, vai precisar de 800 mil, tem ali 800 mil que podem e devem ser remanejados para outra ação. Porque senão é um recurso orçamentário que não vai ser aplicado, mas não pode acontecer isso. O recurso orçamentário tem que ser aplicado. Então, se não é para ajuda de custo, deve ser remanejado para uma outra coisa. E é responsabilidade do vereador entender isso, ter essa explicação do governo, está comprovado que assim é, para concluir, e aí vereador, então se vota
essa suplementação. Então, esse exercício nós fizemos, presidente. Tem uma coisa importante que está acontecendo na casa ultimamente, que é algumas situações de enfrentamento, de questionamento, que estão permitindo uma discussão saudável, esclarecedora, não só para nós aqui, mas principalmente para a população da nossa cidade, que passa a entender qual é o papel do prefeito, qual é o papel dos vereadores. E cada um tem a sua responsabilidade nessas discussões. Então, esse processo aconteceu. Mais uma vez, vereador Lohan Silveira, Vossa Excelência foi prudente, foi cauteloso, teve sabedoria na condução desse processo. E aí está, um desfecho que nos permite, com tranquilidade, discutir a matéria e se posicionar. Sem manipulações, sem disse-me-disse. Por quê? Porque a coisa está aí encaminhada. Para concluir, vereador. Inclusive passando, senhor presidente, pelo Ministério Público, que se avoca, que se diz que tem que vir, que tem que interferir, participou, um TAC foi estabelecido, que cada poder cumpra com a sua obrigação e que o interesse da população seja atendido. É esse o desdobramento que se espera e eu acredito que nós chegamos a um bom termo no encaminhamento dessa discussão. Senhor presidente, me desculpe um pouco pela extensão na discussão, mas entendo que ela é importante para contribuir para esse assunto. Obrigado. Ok, vereador. Continue em discussão o parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador Uriel da Costa Pereira. Senhor presidente, 9 vereadores, assistência presente, internauta, meu bom dia. Senhor presidente, só a nível de esclarecimento, agradecer aos vereadores pela compreensão, ao presidente pela sensibilidade. Eu acho que nós crescemos muito nessa discussão em relação ao orçamento, né? E queria deixar também um elogio ao presidente da comissão mista de orçamento, que atendeu o regimento em audiência pública, né? E isso daí foi muito importante. Queria também agradecer aqui, registrar a presença do nosso eterno vereador, o nosso senador Valmir, quilombola nato, né, Valmir? Esse é quilombola. É tão quilombola que ainda continua matando pescada no barco artesanal, né? A pesca artesanal ainda continua trabalhando e dizem que é um dos maiores matadores de pescada da raça, né? Pescada amarela, né? Branca ele solta. Muito obrigado, senhor presidente. Só para enaltecer e relaxar essa discussão que foi calorosa. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão o parecer. Para discutir. Para discutir, o vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Senhores, de igual forma deixei para falar sobre todos os projetos, agradecer as palavras dos vereadores, né, pela confiança no trabalho. Queria estender o agradecimento à equipe técnica desta casa que deu todo o aporte aí, deu todo o suporte aí para que pudéssemos, com cautela, como foi falado pelo vereador Messias, com bastante prudência, olhar as suplementações, né, rubrica por rubrica. Agradecer a equipe do vereador Jefferson e, consequentemente, o vereador e a vereadora Joyce também pelo apoio, né, pela responsabilidade com que nós procuramos conduzir esse trabalho, né, ao Cláudio Salles, ao Rafael, ao doutor Leonardo e ao doutor Alain, porque, como foi falado, foi um processo um tanto quanto conturbado, haja vista a questão que envolve Ministério Público, né, enfim, todo o desdobramento que se teve e que finalizou na audiência pública de segunda-feira, quando buscamos, com muita transparência, e repito mais uma vez, e prudência, falar à população, demonstrar à população aquilo que nós analisamos e aquilo que nós discutimos ao longo de um bom período. Haja visto que nós tínhamos uns projetos já na casa que tratava sobre a matéria que foram substituídos porque a comissão prudentemente analisou, responsavelmente analisou, e que precisava de equilíbrio de fonte.
A gente pode até passar isso despercebido, mas foi um ponto importante. Por outro lado, a gente fica um tanto quanto chateado, mas é natural porque as críticas, elas são muito bem-vindas, e eu acho que isso fortalece, e muito. Pelo menos, eu procuro colher essas críticas construtivas no sentido de aprender cada dia que passa. Mas a gente se depara com muita informação, principalmente hoje, através de rede social, e por interesses que nós sabemos, vereador Henrique Gomes, quais são, não são ditas, mas nós sabemos quais são, que procuram manipular as informações. Né? De ontem para hoje eu já ouvi que a comissão até indagado sobre colocar matéria em pauta, porque eu estaria colocando matéria em pauta, eu estava sendo. A última agora é que a comissão analisou muito rápido esses créditos, esquecendo, muitas das vezes, de um termo de ajuste de conduta firmado por esta casa, por esta instituição, junto à Prefeitura Municipal e ao Ministério Público. Né? E como foi falado pelo vereador Messias, são investimentos e obras importantes que nós estamos vendo e nós queremos muito mais. Eu estive ontem no Boa Vista e hoje, na última terça-feira, nós votamos aqui o crédito especial, quando lá atrás discutíamos esses convênios, mas hoje esses convênios estão sendo uma realidade. Graças a Deus por isso. Tomara que venham outros. Né? Quando a gente chega dentro do Boa Vista e a gente vê, conforme constatei ontem, a pavimentação de muitas ruas, a construção da quadra, da praça, da creche e assim sucessivamente. Então, são conquistas do governo que a gente não pode dizer que não está existindo, tem que ser realista. E eu quero que venha mais. Eu quero que venham muito mais recursos, seja de onde for, para investimento dentro do município. Obviamente que nós temos críticas também. Né? Nós suprimimos, por exemplo, dentro do orçamento, recursos que nós entendemos que devem permanecer dentro do orçamento. É um posicionamento desta casa. Acatamos outros que são... E não se surpreendam, que vai ser explorado a exaustão aí. Né? Por exemplo, eu sou autor junto com o vereador Gugu de Naí, o vereador Gugu, muito atuante na área do esporte, fez emendas no Bolsa Atleta, eu fiz também uma pequena emenda, e nós estamos suprimindo do Bolsa Atleta. Ou seja, como é que pode? Olha, abre aspas, a incoerência, fecha aspas, o vereador Lohan insere um recurso para o Bolsa Atleta e em agosto ele tira. Mas nós estamos tirando esses valores por quê? Porque apenas 19 desportistas atenderam os requisitos para obter o Bolsa Atleta. Consequentemente, os recursos que lá estão são mais do que suficientes para atender a esses desportistas. Como foi falado pelo vereador Messias agora, nós temos um relatório apontado pelo secretário Rafael, onde nos diz claramente, mesmo que com a previsão de acréscimo de 35% na demanda de concessão da ajuda de custo aos universitários, os 800 mil são suficientes para arcar até 31 de dezembro de 2014. Quero também falar que os remanejamentos dos fundos, nós discutimos com os conselhos, com o Conselho da Saúde, com o Conselho da Criança e do Adolescente, com o pessoal do turismo, faltando, e nós cobramos, e inclusive foi, me parece que colocado aqui, não sei se pelo vereador Uriel, na terça-feira, perante o secretário de Meio Ambiente, a necessidade, e aqui a gente vê o Valmir da Rasa, que foi falado agora pelo vereador Uriel, o Conselho Municipal dos Pescadores, porque nós precisamos que os nossos pescadores tenham um conselho instituído para discutir as demandas que lá estão contidas, como o auxílio que nós preservamos no projeto emergencial ao pescador artesanal. Enfim, então eu acho que foi uma discussão sadia, foi uma discussão de alto aprendizado. Obviamente que as críticas elas virão, algumas explorações políticas virão, a gente vive um momento bastante conturbado, um momento onde a antecipação de uma eleição municipal nunca teve tão prematura. Isso é lamentável, porque eu acho que prejudica a cidade como um todo. Mas eu quero agradecer aos vereadores, porque nós fizemos algumas
reuniões, eu diria que em torno de 12 ou 13 reuniões desta casa, com convite a todos os vereadores, documentadamente, para que pudessem estar participando das reuniões, discutindo, se posicionando, e, enfim, eu acho que foi uma discussão sadia que essa casa aprende e que nós conduzimos com muita cautela e transparência perante a sociedade. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o parecer. Coloco em votação o projeto de lei substitutivo. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei substitutivo ao projeto de lei de número 28 de 2014. Pois bem, antes de passar aqui para franquear a palavra para aqueles que não fizeram uso da tribuna em tema livre, eu queria só fazer um balanço muito pequeno da questão orçamentária e do orçamento que chegou a essa casa. E quando lá atrás, nós, como falou o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, quando foi aprovado o orçamento desta casa. E volto a dizer que nós tivemos a responsabilidade de não encaminhar essas matérias por uma orientação do corpo jurídico desta casa, aonde entendíamos que o orçamento estava prejudicado pela publicação que não foi o que esta casa teria aprovado. E com muita responsabilidade, essa mesa diretora, com o vereador Lohan Gomes da Silveira, primeiro secretário, o vereador Geomires, com o vereador Geomires, segundo secretário, com os demais vereadores, e chegamos a um entendimento que deveríamos buscar como uma questão judicial, com o Ministério Público, para que nós pudéssemos ter uma tranquilidade jurídica, para um conforto, melhor dizendo, um conforto jurídico para encaminhar essa matéria. E assim foi feito muito trabalho. Eu praticamente não tive recesso parlamentar, porque estava a todo momento reunido com o corpo jurídico dessa casa, no Ministério Público, por entender e fazer que teria que ser votado aquilo que nós aprovamos em dezembro. E assim a matéria hoje aí foi votada, mas com tranquilidade, com responsabilidade desta casa, que é o que nos cabe fazer, né? Então, tá aí e quando nós dizíamos, quando nós fomos ao Tribunal de Contas, fomos ao Ministério Público, e assim foi feito e foi resolvido para que nos desse uma tranquilidade jurídica para encaminhar as matérias. Está franqueada a palavra para aqueles que não fizeram uso da tribuna em tema livre. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Seu tempo regimental é de 5 minutos. Senhor presidente, caros colegas vereadores, assistentes que nos honram nessa manhã, ainda bom dia. Quero deixar um forte abraço ao meu querido amigo Valmirzinho da Rasa. Prometeu uma pescada até hoje, nunca comi. Tem 5 anos, gente, pelo amor de Deus, um dia eu vou comer essa pescada. Mas ele se deu tão mal que a pescada encalhou na praia, o único que pegou a pescada foi Ivaí. Ele não pegou nenhuma. Na verdade, eu quero parabenizar toda essa casa legislativa, apesar daqueles que vivem aí tentando denegrir a imagem dessa casa, senhor presidente, né? Sempre digo, a Câmara de Vereador é a pior Câmara de Vereador que já vi isso. Isso já desde o governo Toninho, o governo Mirim, e reelege 5, 6 vereadores. Imagina se não fossem, né? Hoje mesmo entrei na rede social, um ex-vereador dizendo que a Câmara deu ontem, na terça, 24 milhões, quer dizer, são créditos adicionais, né, especiais, que possam ser investimento, mas é tão inteligente ele que não sabe o que é isso, diz que a Câmara deu em dinheiro. O que você faria? Mas esquece, estou nem aí. Eu quero primeiro parabenizar a Vossa Excelência pela condução. E quando nós falamos agora há pouco, o vereador Valmir sabe disso, quando nós demos 0%, é uma possibilidade da gente estar discutindo esses créditos aqui, porque se o governo tivesse, por exemplo, no ano passado, 25% a 50% de remanejamento, nós nem aqui nós saberíamos que ia acontecer.
Então, hoje, a Câmara está participando, através da comissão mista, de um orçamento, de uma suplementação, que nós fomentamos isso através da forma de remanejamento do prefeito. Então, a Câmara está participando, a Câmara está discutindo. E aí, senhor presidente, eu parabenizo Vossa Excelência, até porque, mesmo atrasando, alguns fornecedores que têm que receber, tem alguns funcionários que vieram a essa casa aqui, que têm que receber, porque alguns até prestadores de serviço, proprietário de caminhão, proprietário de equipamentos, que tem que colocar o óleo diesel, que tem que trabalhar. Então, é responsabilidade dessa casa também de poder fazer com que essas pessoas possam caminharem no seu serviço dia a dia. Então, para deixar bem claro que a gente sabe, como o vereador Lohan falou, a exploração sempre... Eu não vou ser vereador de ódio de ninguém, fomentar ódio. O que a gente vê alguns aí são ódios porque ou não está participando do governo, ou porque já era ligado ao governo, ou já saiu. Então, eu não estou aqui para isso. Sou vereador da população, daqueles que me elegeram. Então, quero parabenizar esta casa pela discussão, junto com a assessoria de Vossa Excelência, pela Procuradoria. Então, hoje nós estamos tranquilos, votando numa coisa tranquila, porque sabemos que estamos votando. Né? É uma necessidade. Mais uma vez, parabenizo o vereador Lohan, presidente da comissão mista, pelo brilhante trabalho feito na comissão. Um bom final de semana, um forte abraço. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Seu tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, nossos internautas, um bom dia. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer um apelo ao Executivo, que tivemos informações que há 40 dias o recurso que paga servidores da APAI está atrasado. E eu gostaria de fazer este apelo, porque tivemos um problema aí alguns meses atrás, em que os servidores tiveram que ir para a rede, a diretora teve que ir para as redes sociais pedir socorro para que isso fosse resolvido. E nós fazemos esse apelo aqui para que isso seja resolvido, porque são chefes de família, é uma instituição que presta um excelente trabalho à comunidade buziana e não poderia estar atrasado. Isso sim é uma prioridade. Então, deixo este apelo ao Executivo, né, desta necessidade, que é esta verba que há 40 dias está atrasada. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, o vereador Messias Carvalho da Silva. Seu tempo regimental é de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, inclusive eu quero aqui registrar, senhores, que acompanhando as sessões da casa, os trabalhos do Poder Legislativo, o amigo Miguel Antonioli nos ensinou que quando tivermos algum problema com o microfone, para a gente não ficar dando batida, nem soprando não, porque isso pode danificar o equipamento. Então ele nos ensina que basta falar. Se ecoar, tá bom. Se não ecoou, se o som não saiu, então pede ao técnico para corrigir o problema. É uma contribuição aí, presidente, até para a gente economizar, porque daqui a pouco vamos ter microfones com problema aí, vai ter que trocar. Mas eu venho à tribuna apenas para falar sobre uma discussão importante para a cidade, que é o Plano de Mobilidade Urbana. Esse assunto não é novo, é um assunto que já vem sido falado. Eu mesmo aqui na casa já encaminhei algumas providências que cabem ao vereador no sentido de solicitar ao governo informações sobre um plano que estaria sendo elaborado, e aí está o escritório Índio da Costa contratado e que teria essa atribuição. Também encaminhei solicitação ainda ao governo, já que se falava de um plano já existente. Quando se falou desse escritório Índio da Costa contratado para elaborar o plano de mobilidade urbana, eu ouvi, se noticiou, o ex-secretário de Planejamento do governo passado, Rui Borba, falou pelos 4 cantos da cidade que tinha um plano de autoria dele, que ele, como secretário
elaborou e foi aprovado, e eu então encaminhei ao governo informações sobre esse plano. Repito, um plano que teria sido elaborado, aprovado e que bastaria apenas executar. Aí solicitei ao governo informações acerca disso. O governo disse que desconhecia dessa existência de um plano aprovado e que tinha um plano sendo executado. Eu até pedi informações sobre a questão do arruamento da cidade. A resposta do governo foi essa: a solução para o arruamento da cidade, que é uma lei desta casa aqui, aprovada por esta casa, o substitutivo desta casa, aprovado em 2010, dando nomes às ruas da cidade, e já estamos em 2014, a resposta da Secretaria de Planejamento foi que seria parte desse plano de mobilidade que estava sendo elaborado, que aí, então, quando esse plano fosse executado, a questão do arruamento também seria resolvida. Enfim, só que nos últimos dias, e eu vi publicado na rede social, o ex-secretário de governo, ou o chefe de gabinete do governo passado, Rafael Mica, ele publicou também nas redes sociais, falando da necessidade de se elaborar um plano de mobilidade, porque se não tivermos o plano, se perde verba federal para obras, que os municípios acima de 20 mil habitantes têm essa obrigação. Enfim, tudo isso são informações que nós já temos conhecimento, isso aí está previsto em legislação federal. Os municípios têm que ter o seu plano de mobilidade, assim como tem que ter o seu plano de saneamento básico. São planos necessários para que o município possa receber recursos para aplicar na execução dessas políticas, né? Mas o que me causou estranheza é que o Rafael, que foi secretário, que foi chefe de governo, ele fala da necessidade de se executar um plano, e ele fala até que esse plano devia ser discutido pela Câmara. A Câmara deveria conduzir essa discussão. Não, Rafael Mica, essa discussão deve passar pela Câmara, envolver a Câmara também, mas é uma discussão que deve ser conduzida pelo governo municipal. Ele é que tem que ter a iniciativa. É um plano municipal de responsabilidade do executivo abrir a discussão. Mais do que isso, ele tem que chamar a sociedade para essa discussão. Mas o que causou estranheza é o ex-secretário de governo ou chefe de gabinete falar da necessidade de se fazer um plano, mas que o outro secretário que foi de planejamento diz que esse plano já existia. Então, um secretário do mesmo governo diz que não se sabe de plano, que tem que fazer o plano. O outro secretário daquele mesmo governo diz que já tinha o plano. Então tem alguma coisa de estranho. Eu acho que o Rafael e o Rui Borba têm que vir a público aí para a gente saber quem é que está falando o quê. Tinha ou não tinha um plano? Bom, o Gínio está rindo, mas o Gínio disse que ele tinha discutido esse plano. Você disse, Gínio. Rui Borba com você discutiu o plano. Mas, enfim, o que cabe dizer, concluindo, senhor presidente, é que o plano de mobilidade urbana é uma necessidade, é um assunto sério, é um problema que nós temos. A cidade cresce, a população cresce, nós temos aí toda uma situação, não só da península, mas da parte continental, de problemas de transporte, de trânsito, de vias que não atendem às nossas necessidades. Enfim, nós precisamos sim com urgência disso. Agora, vereador Uriel não está aqui, vereador Jefferson, o governo que aí está, se tem ou não tem plano, se está sendo elaborado pelo escritório do Índio da Costa, vereador Jefferson, a questão é a seguinte: o governo tem que abrir essa discussão com a sociedade. Qualquer plano tem que ser discutido com a sociedade. Tem que antes ter um diagnóstico da realidade da cidade. E isso começa interagindo com a população, interagindo com os setores da cidade que estão sendo afetados por esses problemas. Vereador. Então é assim que tem que ser: diagnóstico, com a discussão com a sociedade, elaboração de uma proposta, realização de audiências públicas, e aí sim, como solução de uma discussão com toda a sociedade, se apresenta o plano aprovado e que venha a ser executado para resolver
esse problema Para da concluir, nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a Pela palavra. ordem. Pela ordem, o vereador Lohan Gomes da Silveira. Tempo regimental de Vossa Excelência é de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência mais uma vez, bom dia. 2 minutos. Senhores, até para que fique registrado, senhor presidente, nesta casa, senhores vereadores, a discussão do orçamento, que acabei de falar agora há pouco, faltou completar o seguinte. Esta casa, na discussão do orçamento final do ano passado, discutido com as entidades, nós apontamos na LOA desse ano a necessidade emergencial que nós tínhamos em alguns pontos, né? Em muitos pontos, mas no orçamento tem alguns pontos em relação a alagamentos da nossa cidade. Haja visto os 6 milhões e 500 mil reais mantidos, carimbados no orçamento, que nós, através das reuniões desta casa com a Associação de Moradores de Sembraças e também com a equipe técnica do governo, o secretário Drummond, Genilson Drummond, vereador, e com o senhor Paulo Abranches, temos discutidos dentro da comunidade de Sembraças. Mas o que me traz à tribuna, além de reforçar isso, é que fiquei muito confiante, fiquei muito feliz, quando na semana retrasada, ao ler o boletim oficial do município, me deparei ali com um edital de licitação para o próximo dia 28 de agosto, às 10 horas, e seria muito interessante, senhores vereadores, que pudéssemos, né, todos os vereadores, estar acompanhando essa licitação que visa, vereador Henrique Gomes, e espero, se Deus quiser, que seja resolvido, drenagem para a Rua Vieira Câmara, a Rua da Linguiça, a Rua Celeste da Costa e José Bento, na altura da escola Nicomedes. Entendo da importância dessa licitação e, consequentemente, dessa obra, mas quero destacar e registrar que carimbado no orçamento por iniciativa desta casa, assim como Sembraças. Então, é um ponto, quando muitos falam da questão do orçamento, nós temos discutido com o governo, sim, onde apontamos a capacidade necessária para investimentos, e a gente, quando se depara com essa licitação, que, se Deus quiser, ocorrerá no próximo dia 21 de agosto, que visa, né, e olha que, quando a gente está falando dessas 3 ruas, nós estamos falando, né, ali na região toda, muito bem colocado, vereador, da Rua Trindade, que é ao lado da Rua da Madeireira Ita, ali de toda aquela área ali, próxima da Vieira Câmara, ou seja, as ruas do lado da quadra. Então, é uma importante conquista, a gente espera que dê certo. Está lá a drenagem da escola Alípio, né, que já foi apontado para esta casa depois de tantos investimentos, né, uma revolta geral e pertinente dos pais, onde lá constatamos uma série de problemas, intervenção do Ministério Público no sentido de recomendar, os pais participando e cobrando, e tem que cobrar mesmo, e tem que estar atuando por melhorias. Isso que é importante, é isso que eu tento trazer, e muitas das vezes a informação sai diferente. São essas discussões que nós temos que participar, são essas discussões que nós temos que apontar para o governo a necessidade que nós ouvimos no dia a dia da rua. O vereador Felipe Lopes apresentou aqui terça-feira uma indicação que nós temos falado. Hoje de manhã, ao acordar, eu vi, né, um acidente na Via Amarela, lá no Rio de Janeiro, enfim. Mas aí a gente se depara com um trânsito, um tráfego constante na baixa temporada, na José Bento Ribeiro Dantas, onde o cidadão não tem nem por onde passar. Essa discussão tem que ser inserida na LOA, tem que ser discutido numa mesa, conversando com o prefeito, convidando o FECAB, a sociedade, para discussão. É isso. Volto a repetir pela 1000ª vez. Vereador Gugu Ginaí, vereador Leandro, Henrique, Messias e Jefferson. A discussão política ela vai se dar. E vai ser quente. Eu não tenho dúvida disso. A população está atenta, a
população está participativa, a população está observando. A gente só às vezes fica chateado, como eu falei agora há pouco, a manipulação através de alguns meios de comunicação, mas a população conhece, sabe quem é quem, já sabe que tem que observar a fonte. Tem que começar a observar a fonte, a origem da informação. E aí a gente fica muito tranquilo, meu grande presidente, que inclusive faltou parabenizar Vossa Excelência. Faltou parabenizar Vossa Excelência, acabei parabenizando os vereadores e tudo mais, a equipe técnica desta casa pelo suporte que deu à Comissão Mista de Orçamento, mas Vossa Excelência também, com a sempre tranquilidade, que às vezes chega a ser até um pouco, me deixa um pouco nervoso, mas com a tranquilidade que Vossa Excelência conduz, não só conduziu a questão orçamentária, mas conduz essa casa, apaziguador, conciliador, é uma característica que Vossa Excelência tem e que a gente reconhece no uso dessa tribuna. Obrigado, senhor presidente. Esse final de semana, festa de Santana, padroeira da nossa cidade, uma história ali de fé, de tradição, né, da comunidade buziana, da família buziana, né? Então a gente quer também parabenizar, já ia passando aqui despercebido, mas por conta de todo o ocorrido, né, da demolição lá das casas na armação, a festa que deveria ter sido no final de semana, no último final de semana de julho não foi possível, mas a comunidade católica lá já está preparando, já está organizando, né, uma linda festa esse final de semana em comemoração à padroeira da cidade, o qual já quero parabenizar e convidar a sociedade, convidar a família buziana para que possa lá estar prestigiando aquele pirão de carne seca, aquela carne seca com aipim, o leilão, lembro do leilão, vereador, do frango, para quem não conhece, o vereador Henrique Gomes, tá aí o Cristiano também, que é lá da armação, que participa, o vereador Henrique Gomes, para concluir, senhor presidente, já estou extrapolando o tempo, era o locutor oficial da festa de Santana. Num domingo, em determinado horário, começava ali o leilão do frango. E o vereador Henrique começava com essa empolgação, a locução que ele é pertinente, o leilão, e era uma festa à parte, Luiz, o leilão do frango. Então, obrigado, senhor presidente, desculpa pelo excesso do tempo, parabéns à comunidade de Santana, parabéns à comunidade católica da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais nada a tratar do expediente da ordem do dia, esta presidência encerra a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada. Uma boa tarde a todos.